Agora na Rádio Maria Brasil, programa Tua Fé, com Rodrigo e Eliane Prioli. Olá, salve Maria! Salve Maria! Muito prazer, eu sou Rodrigo Prioli. Eu sou Eliane Prioli. Nós somos o casal com a missão Tua Fé, esse chamado de Deus, e com esse programa aqui na Rádio Maria Brasil, na Casa da Mãe, né? Casa da Mãe. E hoje nós temos uma história de um homem que foi resgatado por Deus. Gente, e hoje ele é instrumento de Deus para resgatar muitas outras vidas, uma história incrível do milagre do poder de Deus para tocar a tua fé. A tua fé te cura, a tua fé te salva. É pela tua fé que você vai alcançar a misericórdia no coração de Deus. Então, fique conosco e aproveite que nossos canais já estão liberados, né, Liane? Nossos canais já estão liberados. Vamos agradecer a audiência através do YouTube, pelo 99,9 FM em Goiânia, Grande Goiânia, pelos aplicativos Rádio Maria Brasil, Rádio Maria Play, e toda a Goiânia, e também pelo WhatsApp, que é o 62997020478. 62997020478. Se você está aqui na Grande Goiânia, tem FM 99.9, como a Eliane trouxe, você pode estar agora sintonizando com a gente, tem um testemunho, não troca de rádio, tá? Vai indo para você no seu caminho, porque você vai ser muito tocado com esse agir de Deus na história do nosso convidado. Então, falando nisso, vamos apresentá-lo, né, Eliane? Vamos apresentar nosso convidado. Ele é casado, pai de família. Gente, ele é pregador da palavra de Deus, tem uma história com Deus tão linda. Então, vamos apresentar Moisés Nogueira. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo e nos vendo também aí pelo YouTube. É um prazer, né, você estar conosco aqui na Rádio Maria Brasil. Que Deus abençoe a sua vida pelo seu sim, viu, Moisés? Amém, prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Amém. Nós estamos na casa da mãe, então vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir a bênção da mãe. Vamos rezar uma Ave Maria para esse programa de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoados pela mãe, o programa vai ser maravilhoso. Gente, Moisés está aqui com a gente, conhecemos ele pessoalmente hoje, recebemos aí de uma grande amiga essa indicação desse testemunho. Que história! Eu já quero deixar essa frase no começo para você não perder o programa de hoje. Que história que Deus foi trabalhando nos detalhes. Então nós vamos começar já conhecendo essa história então do Moisés, né, Eliane? Já vai compartilhando essa live, vai compartilhando. Se você está no YouTube, compartilhe. Se você está no carro, chega em casa, liga no YouTube e assista esse testemunho, porque ele vai ser maravilhoso. É isso mesmo. Então vamos começar, né, conhecendo a história dos seus pais. Você veio de uma família já católica, numa família de fé. Como que foi aí o seu berço da sua iniciação na vida? Então, minha mãe muito católica, desde criança, né? Quando ela fala da vida dela, ela fala que desde criança ela sempre foi muito católica. Viveu numa família católica e ela, assim, pelo jeito dela e tudo, ela procurou muito ser de Deus e ela é muito de Deus. Meu pai já era de uma família toda evangélica, os irmãos dele, a família toda, eles ajudaram a fundar a Igreja Batista aqui de Goiânia. Então, uma família de muita fé também, porém, evangélicos, né? E ele se converteu por conta da minha mãe. Ah, é? Conheceu ela, ele já era batizado na igreja evangélica, mas para casar e tudo, ele se converteu ao catolicismo, graças a Deus. E no final da vida dele, assim, ele era um dos mais marianos que eu já vi, assim. Ele defendia Maria como ele defendia a mãe dele mesmo, real, né? Rezava muito terço, principalmente quando a doença veio antes de ele falecer, ele e minha mãe rezavam muito terço. E a gente vai conversar e a gente vai ver tanto que a fé dele, né, por conta da minha mãe, que apresentou Nossa Senhora para ele, apresentou a verdade para ele, e ele se converteu e virou um grande católico aí, que não faltava uma missa. Um grande homem, um grande casal que, graças a Deus, Deus me deu. Olha que maravilha. Já no comecinho do testemunho já tem conversão, né? E esse acolhimento de Nossa Senhora na família do Moisés, né? E aí a vida esse menino foi crescendo. E como que foi o crescer desse menino Moisés? Foi essa criança. Então,
Por ser uma família muito católica, eu cresci sempre com a minha mãe. Minha mãe conheceu a renovação carismática mais ou menos lá em 1989, bem no início, Bem né? no início, né? Então, assim, a gente sempre ouvia muito de Deus dentro de casa. Ela foi catequista, tanto catequese inicial e a crisma. E tanto que eu fiz a catequese e a crisma com a minha mãe. Você conhece alguém que já bombou na catequese, na crisma? Bombou na catequese? Minha mãe me bombou. Que jeito. Minha mãe me bombou. A crisma é porque eu não chegava a tempo, porque era na minha casa, domingo de manhã. E você atrasava na Eu sua atrasava casa? porque eu tava chegando da rua esse horário. Ah, entendi. Ah, explicou. Então, assim, eu fui uma criança muito esperta, só que, assim, minhas bagunças eram além do normal. Tanto que, na minha família, quando falava assim, não, Moisés está vindo, a Anice está vindo trazendo Moisés. Tinha alguns tios que não iam nas festas, porque eu fazia muita bagunça. Muita bagunça mesmo. Mas a gente vai vivendo, né? Minha mãe sempre ensinando, nunca deixou de falar a verdade, nunca deixou de cobrar do jeito dela. E a gente acaba conhecendo um pouco o mundo, e que não é aquilo que nossos pais sonham. Com certeza não foi aquilo que ela sonhou pra mim, né? Nem ela, nem meu pai. E aí, com muito novo, eu conheci já bebida, acho que com uns 13, 14 anos eu já bebia. A minha afetividade, a minha sexualidade também veio muito cedo na minha vida, que com certeza isso até hoje traz uma consequência, né? Então, assim, por mais que eu tinha minha mãe dentro de casa, sendo vendo ela rezar, sendo ouvindo lá, por exemplo, a canção nova, ela rezando o terço e tudo, chegou num momento de vida que eu escolhi sair, destrilhar, vamos dizer assim, esse caminho que era me apresentado. Mas a gente percebe o seguinte, a importância de não desistir, né? Porque isso lá na frente, quando a gente vai conversar aqui, vai entender, fez é feito, mesmo estando longe. Então chegou um momento que eu saí desse caminho, por conta própria minha, mas eu sempre vi meus pais rezando. Quando você voltava da... Quando eu voltava da balada, por exemplo, se eu ficasse 3 dias fora, quando eu chegava, eu via minha mãe na sala da minha casa rezando o terço, me aguardando. Fechava a porta do quarto, eu ouvia a quarto dela fechando lá. Enquanto eu não chegava. O tempo todo intercedendo por mim. Então, ela orou pela sua conversão, perseverou e não desistiu. Não desistiu. Mães, recado para as mães aí, ó, de repente os filhos estão vivendo esse caminho, nessas experiências, e você olha e não vê solução. Olha só como esse testemunho já pode estar falando com muitas mães, né, Moisés? Sim, claro, e assim, e eu tenho certeza que passou pela cabeça dela muitas vezes de desistir. Mas ela não deu essa escolha. Ela preferiu perder noites de sono, com certeza o coração apertado, de ver o que eu estava passando, para viver a fé dela, e principalmente, ela sabia que um dia eu ia ser tocado por esse Deus que ela tanto nos apresentou. Né? Então, eu sempre tive essa visão de uma mãe que nunca desistiu de mim. E aí, quando eu comecei a sair mesmo para a rua, ficar em boate, eu viajava, ela nem sabia onde eu estava. Sério? Nossa. Né? A gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E ela também até hoje não tem WhatsApp nem celular. Então não ia adiantar se tivesse, né? Mas a gente não tinha essa comunicação. E ela o tempo todo rezando e intercedendo. Né? E aí, logo eu fui para a faculdade, passei na faculdade, comecei a trabalhar muito cedo também. Tinha o meu dinheirinho, tudo que eu ganhava eu gastava com cerveja. Né? Comecei já a fumar cigarro normal mesmo, então começava a fumar, gastava dinheiro com cigarro. E aí, na faculdade na minha primeira faculdade que eu fiz, eu tinha 18 anos, eu engravidei uma menina que a gente só teve um dia de relação. E ele gerou um filho. Era da minha sala, e aí acabou ela ficando grávida. Aí o que eu falo do que começou a respingar já a ação de Deus na minha vida, através do que a minha mãe me ensinou nesse momento. Porque eu tinha 18 anos, ela tinha 28 anos. 10 anos mais velha, e ela já tinha um filho. Infelizmente também esse filho, com pais também, ela não era casada e tudo.
Então, assim, passou na cabeça dela a possibilidade de tirar. E no primeiro momento, a única coisa que eu pensei, eu falei assim, não, você não vai tirar. Mesmo que esse filho não for meu, porque eu tinha o direito de pensar assim, se ela dormiu comigo, ela pode ter dormido com outro, não é verdade? Eu tinha esse direito de pensar nisso. Sim. Hoje eu sei O que contexto... não, pela grande pessoa que ela é. Sim, sim. Né? E aí eu cheguei a falar, não, você tem esse menino, essa criança, e eu pego pra mim. Já era aquela sementinha da fé A semente que a eu sua ouvi mãe lá plantou. atrás. E de alguma coisa que eu também poderia ter vivido que ainda eu não tinha razão. Voltando um pouco, eu sou adotivo. Os meus pais me adotaram. Então, de repente, isso também dentro de mim veio, né? De você saber, entre aspas, de um abandono. O que é salvar uma vida. Que é salvar uma vida. Então, a gente assumiu. Eu lembro que quando eu descobri, né, que ela estava grávida, eu fiquei muito diferente em casa. Eu não tinha contado ainda para os meus pais. Eu lembro que minha mãe chegou, eu lá no meu quarto, e aí ela falou assim para mim, o que está acontecendo? E eu nada não. Ela falou assim, não, você não tá normal. Fala. Aí eu fui e falei, mãe, uma mulher está grávida, minha. E aí o respeito dela, né? Maria, né? A Sagrada Família ali dentro de casa, ela falou, seu pai tá sabendo? Eu falei, não, porque eu não tinha coragem. Né? O respeito pelo meu pai, eu não tinha coragem. Porque a minha mãe foi fácil. E deveria ser difícil pela pessoa ali da igreja e tudo que cobra, né? Mas no meu pai, eu não tinha. Ela falou assim, você vai falar pra ele, eu vou sair de casa. Eu vou pra casa do seu irmão e você vai falar pra ele. A divina ordem, né? O sacerdote do lar... respeitando ali, respeitando, né? Os papéis. Os papéis, justamente. Olha que importante isso. E aí eu lembro que meu pai tava vendo um jogo, e meu pai vendo um jogo é mais ou menos igual eu, não atrapalha, não. Que momento. E era do Corinthians, o Corinthians perdendo, então você imagina, ele corintiano. E aí eu falei, pai, quero falar com o senhor. Ele, pode falar. Eu falei, não, é muito sério, quero falar com o senhor. Ele, fala. Eu, não, eu queria que o senhor desligasse a televisão. Ele assistindo o jogo do time do coração dele e perdendo. Aí ele desligou, aí eu falei. Já chorando, claro, foi pai, é uma mulher. Eu lembro que o acolher dele foi só o seguinte: por que você não me falou? Quantos dias você está sabendo disso? Aí eu fui e falei: tem tantos dias. Mas por que até hoje você não me falou? Você esqueceu que eu sou seu amigo? Olha, você esqueceu que você pode contar comigo. Seu amigo. No outro dia ele quis saber já o telefone, os dados dela, ligou para ela, falou: você vai ter tudo, tal, independente. Então, assim, aconteceu esses momentos que com certeza desagradou o coração dos dois. Mas minha mãe nunca desistiu. Eles colocaram em prática a fé que eles proclamavam, mas em atitude diante de uma tribulação ali. E essa atitude que foi me tocando, né? Minha mãe, por exemplo, conheceu a mãe do meu filho no dia que meu filho nasceu. O dia que ele nasceu num domingo, eu tinha saído no sábado, eu fui direto da boate. Como ele nasceu num órgão público, eu não tive como participar do parto, né? Não sei se ainda hoje mudou. Então, minha mãe foi primeiro que eu. Aí ela voltou e falou assim, não precisa de DNA, não, é só a cara, quando você chegou lá em casa. Aí eu fui conhecer meu filho. Eu lembro que eu fiz o sinal da cruz na testa dele. Olha só, a vida que eu vivia. Mas tudo aquilo que minha mãe tinha me ensinado. No erro, no pecado, eu fiz o sinal da cruz dele, na testinha dele, e eu lembro que eu falei assim, meu filho, bem-vindo ao mundo, esse mundo é difícil. E aí a gente foi vivendo, né? Então ele veio, eu já tinha 19 anos, hoje eu tenho 42, é minha vida, um grande menino que veio numa grande família, a mãe e a avó dele, pessoas maravilhosas. E aí ele nunca me atrapalhou, mas ele, entre parênteses assim, ele foi a salvação, porque muitas coisas que eu fazia, que eu não tinha juízo, a de pegar um carro bêbado, por exemplo, eu já pensava em não pegar, porque se acontecer alguma coisa, o que vai ser do meu filho? Mas eu continuei. Então, ter aquele filho naquele momento, em você começou já a pensar nas imprudências, né, na situação que a bebida poderia trazer. Opa, o que vai ser dessa criança? Então eu pensava nisso. E os meus pais, quando ele ia lá para casa, por exemplo, minha mãe falava assim, ó, você pode sair, mas você vai cuidar dele até o último minuto aqui, depois você arruma e sai. Então ele foi lá para casa muito novo, morou lá em casa, mas eu continuei a minha vida. E aí eu não quis, eu nunca fui um cara de namorar. Eu sempre fui de ter relacionamentos
curtos. E, assim, eu tinha uma vocação, infelizmente, porque a gente tem vocação para o bem e a gente tem dons que Deus nos dá. Mas, infelizmente, se a gente deixar, o inimigo de Deus também nos dá dons ruins, né? E eu tinha um dom de aglutinar muita gente. Onde eu estava era uma festa. Eu contava muita piada, eu sempre fui muito falastrão, muito amigo, podia contar comigo em tudo. Ah, mas aí chegou, eu era o bobo da corte da história. Então, por isso, eu sempre tinha namoradinhas. E eu tinha, infelizmente, a vocação de atrair, naquela época, as meninas ainda se guardavam muito. Só que eu atraía muito e quando eu conseguia tirar ali a santidade das meninas, no outro dia eu terminava. O meu objetivo era só isso. Quando elas não queriam, eu terminava de qualquer jeito. Falava, não quer? Então tchau. Então eu vim disso muito. O mundo criou uma cultura dentro de você. Uma cultura dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu tinha muita gente do meu lado, eu tinha essas meninas, mas ao mesmo tempo eu também era muito vazio, né? Porque nas horas que eu precisava, só estava eu. Né? Por mais que eu tinha minha mãe e meu pai do outro lado, meu irmão, meu filho, a gente sabe que a gente vive dentro de nós. E dentro de mim eu era muito vazio. Mas eu não pensava em mudar. Eu só pensava em cair mais. Muitas festas, boates, viajava, shows demais, gostava muito de sertanejo e tudo. E aí eu fiz um encontro de jovens, lá na igreja que a gente participava, chama Paróquia Santa Luzia, lá do setor Novo Horizonte. E aonde eu fui para pegar as meninas mesmo. Era um pé dentro e 70 fora. Né? E aí chegou um momento que eu me senti muito só. E aí, num Réveillon, totalmente embriagado, eu fui era na chácara, então fui perto de um lago, eu olhei pro céu, a lua estava muito bonita, e eu falei com Deus assim, ó, eu vou fazer um acordo com o Senhor. Olha, eu fazendo um acordo com Deus. Eu vou ficar 1 ano, eu vou fazer tudo na minha vida. E depois de 1 ano, eu vou quietar. Mas o Senhor tem que mandar uma mulher para mim. Tranquilo, fechou? Eu imaginei que fechou, de certo, muito bêbado. Ele até imaginava até ele fazendo assim para mim, né? Um ok. E dito e feito. Esse 1 ano eu rebentei mesmo a minha vida. Aí eu comecei além do cigarro, comecei a usar droga, né? Já entraram as drogas. Já entraram as drogas. E eu rebentei a boca do balão, como dizem por aí. E aí, quando deu esse 1 ano na minha cabeça, eu falei, não, então eu vou quietar. E aí, por graça de Deus, apareceu a minha esposa na minha vida, a Lidiane, né? No encontro de jovens. Nesse encontro de jovens. Eu já tinha feito, é um encontro de jovens que a gente faz uma vez e todo ano serve. E aí eu servi quando ela fez. E aí eu conheci. No primeiro momento achei ela sem sal, ela tá ouvindo, ela sabe. Né? Achava ela assim, ela é muito bonita, mas eu achava ela sem sal e tudo. E aí Deus colocou a mão em nós, porque eu dormi amigo dela e acordei apaixonado por ela. E aí eu falei, eu vou atrás. E aí, como eu tinha combinado com Deus que 1 ano seria 1 ano de lama, eu ia dar 1 ano para ele então de início de conversão, né? Na minha cabeça. Eu fiquei esse ano, aí quando deu em janeiro eu parei de beber. E então ela me conheceu sem beber. Não veio histórico, né? Não. Sem currículo Só nenhum. que o histórico dentro da igreja, o pessoal fez uma reunião com a mãe dela e falou assim, você vai deixar sua filha relacionar com Moisés? E ela falou, gente, ou ele é muito bom, porque todo mundo tá falando, e a minha sogra é muito, muito jovial, então ela tem um pensamento muito jovial, ela falava, gente, as pessoas mudam. Ela praticamente falava assim, não interessa pra mim o que ele fez pra trás, é daqui pra frente. E aí eu consegui conquistar ela, o coração dela, a gente começou a namorar sem beber. Ou seja, era tudo aquilo que ela imaginava também. Porque a Lidiane sempre buscou muita santidade. Ser uma mulher diferente. A família dela mesma fala que ela sempre foi muito diferente. Ela era cantora, ela canta, mas ela nunca se envolveu. Até porque ela até o nosso começo de relacionamento, tudo, ela ainda estava se guardando. Entendeu? Então, assim, ela foi sempre uma pessoa muito boa. Ela
e gostava de sair, gostava de curtir, mas não ficava com qualquer um. Então foi uma vida totalmente diferente das mulheres. E aí a gente começou a namorar. Quando fez 1 ano não de namoro, mas 1 ano a gente começou a namorar em julho de 2007. Eu tava sem bebê. Quando foi lá pra 2008, a gente viajou pra Caldas Novas com a família. E eu falei, já tem 1 ano que eu tô sem bebê. Eu dou conta de beber, tranquilo. Como que lá no subconsciente, fala assim, opa, já... Aprendi a beber. Eu pedi 1 ano pra Deus ali pra eu gastar, Isso. 1 ano pra conversão. Combinado é combinado. E aí lá em Caldas Novas, eu bebi uma latinha num dia, no outro dia eu bebi 2, no terceiro dia eu tava bebendo caixas. E aí ela viu o Moisés, né, que ela não tinha visto. E aí veio tudo de novo na minha vida. A gente continuou namorando ainda, mas aí eu bebia. Ela passou na faculdade, na UEG de Umas, então ela estudava à noite em Umas. Era tudo que eu queria, né? Enquanto ela estava estudando, eu também estava já em outro curso. Ela estava lá estudando, então a gente não se via muito durante a semana à noite. Então eu saía. Porque, eu não sei hoje, mas na minha época, os melhores dias de sair em Goiânia era durante a semana. E eu saía. E ela estudando e eu fazendo isso com ela. Chegou um momento que eu comecei a trair ela com mulheres casadas que estavam da minha faculdade. Comecei a usar a droga de novo, a fumar de novo. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui entrando mais em lama. Ela, desse tempo, desse grupo de jovens, ela conheceu um grupo de oração dentro da Santa Luzia também, então ela começou a se entregar muito para Deus e isso começou a me incomodar. E eu falava para ela assim, a gente tem que avançar no nosso namoro. E ela já estava ouvindo as coisas de Deus, ela falou, não, primeiro que eu nunca pensei nisso, e que agora que eu estou conhecendo mais, eu não quero. E eu lembro que eu falei uma coisa fui tão canalha de falar isso para ela, que eu virei e falei assim, o que meus amigos vão falar de mim? Eles saem com as namoradas e tal, e eu não vou sair com a minha? Como se ela fosse uma qualquer, né? Drive-thru, né? Você vai lá, faz... E aí, essa habilidade, infelizmente, que eu adquiri do inimigo de Deus, ela não conseguiu. A gente acabou caindo. Isso fez muito mal para ela. Para mim fez muito bem, claro. Era o que eu queria. Naquele momento, né? Era o que eu queria. Né? E aí, a gente brigava muito, já não estava dando muito certo. Aquela paixão, aquele amor já não existia. Eu já vi ela como... Aí eu voltei tudo aquilo que era meu. De traição. Ela já me satisfazia, porque eu queria que era mais, cada dia mais, diferente. E aí chegou uma época que ela falou assim, olha, eu vou fazer um retiro. Eu acho que era lá em Goiás Velho, ou Pirinópolis, de 3 dias. Eu falei, se você for fazer esse retiro, eu vou ficar os 3 dias na rua. Achando que eu era o bonzão. Falei, ela vai recuar. Para ela não ir? O que ela falou? Tchau. Olha que mulher, hein? Falou, confiança em Deus. Falou, pode ir. E aí, dito e feito. A mala que ela arrumou pra ir, eu arrumei pra... Eu dormi dentro de carro, porque eu falei, eu vou ficar esses 3 dias. E aí eu fui, fiz tudo. Aí no sábado... Vai lá, Jonas. Vai lá e... É lá o caminho que você quer escolher. Vai, pode ir, continue. E ela no retiro, ela vivendo no céu, eu vivendo, desculpa a palavra, o inferno. E aí, quando foi sábado à noite, eu fui num baile funk, coisa que eu nunca gostei, nunca curti. Pra você ver, né? Você começa a perder a sua essência, né? E baile funk, carro de som. E aí o pessoal falou assim, bebendo, e eu fumando uma maconha lá, o pessoal falou assim, vamos ali atrás do carro? Eu falei, vamos. Aí tinha umas carreiras de cocaína, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E eu comecei a cheirar e tal, e eu ouvi uma voz falando, aqui não é o seu lugar. E eu falei, meu Deus, minha mãe tá aqui. Pensei, será que minha mãe veio pra festa? E suava no meu ouvido. Daí barulheira de carro, mulher em cima de carro, uma barulheira. Eu consegui ouvir uma voz como se fosse sua mãe. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E aí eu peguei o carro, loucão, tipo 20 km de casa e vim embora. Poderia ter conhecido várias coisas, né?
bati do carro, porque eu tava totalmente chapado. E cheguei em casa, de novo, mais uma vez, quem estava na sala rezando? Meus pais. Meu filho estava lá em casa também. Eu entrei e fiquei domingo o dia inteiro dentro do quarto. Sabe aquele no presídio, antigo, quando mostra assim que para comer ele bate na porta, aí ele abre a janelinha e põe a comida. Minha mãe, eu acho que fez isso comigo. Bateu na porta, porque eu tava morrendo de vergonha. Aí eu falei, vou na missa. Peguei o carro, e isso a Diana ainda estava no retiro. Peguei o carro e fui na missa. A missa foi pra mim. De repente você que tá ouvindo a gente aqui de Goiânia e vendo, às vezes você estava perto dessa missa, mas desculpa, foi pra mim a missa. Desde o rito inicial até o final. Lá na paróquia, Sagrada Família, cuja santuário, ainda era o padre, era o padre Luiz Augusto. Uhum. E ele falou tudo que eu precisava ouvir. Tudo. E eu falei, quero mudar. Aí eu liguei pra Lidiana, ela tinha chegado, saí da missa, falei, eu quero conversar com você. E fui pra casa dela. Chegando na casa dela, a gente ficou dentro do carro, eu falei pra ela, ó, eu fiz isso, saí, fiquei 3 dias, usei droga, usei tudo, e ela calada. Quando foi à noite, no sábado à noite, eu experimentei cocaína. Você tem todo o direito de separar de mim, mas eu só preciso que você me acolhe. E ela calada. E ela falou assim, no sábado à noite, no mesmo horário que você estava cheirando cocaína, eu estava em intercessão na capela por você. Nossa, olha aqui. Olha o que... Aí ela pega o meu rosto, minha cabeça e põe no colo dela. Te deu colo ainda. E falou, você quer mudar? Então você vai ter que confessar. Assim como seu pai teve a sua mãe, Deus te deu uma esposa intercessora. Isso. Então aí a gente voltou para a igreja na segunda. E eu fui confessar com o padre Luiz. E aí, na verdade, ela foi primeiro. E aí ela foi e falou para ele. Eu tenho um namorado que é assim assado. Quem conhece o padre Luiz Augusto sabe como funciona. Eu ia falar isso agora. Eu lembro que ele não viu que eu estava ali, porque ele falou assim pra ela, você tem que terminar com ele agora. Você tem que terminar com ele agora. E ela, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui? Aí ele foi e me chamou, pôs do lado dela e começou a falar. Você vai mudar, se ele não mudar, você vai separar dele e tal. Você não é homem pra ela, e batendo. Aí virou e falou assim, agora você dá licença que eu vou conversar com ele. E aí eu confessei, falei tudo de mim, tudo que estava acontecendo. Ele me acolheu como um grande pai que ele é. Uhum. E eu lembro que ele me falou assim, daqui uns meses, você vai estar assim, ó. Eu não tinha entendido. E te deu fez uma promessa ali, né? Ele profetizou na minha vida, Profetizou. só que eu não tinha entendido o que era isso aqui dele, né? E aí eu me entreguei. Eu fui muito tocado por tudo isso. E eu me entreguei mesmo. Isso eu já tinha perdido o emprego meu. Te perdi do emprego. Tinha perdido o emprego. E eu tinha entrado numa de ser corretor. Então, corretor tem tempo livre, né? Meu tempo livre era dentro da igreja. Eu ia pra lá, o padre me atendia toda semana, confissão e direcionamento espiritual. E eu fui amando a Deus, amando mais Deus cada dia mais, missa praticamente diária. E aí comecei a participar de um grupo de oração, um grupo Aliança, que é da comunidade Atos. Hoje ainda tem, mas é na comunidade, lá na escola. E ali a gente conheceu outros casais, então o padre falou assim, vocês têm que andar com o casal. A gente já começou a viver uma vida santa, um namoro santo. A gente decidiu isso junto. Isso já caiu no meu coração, eu já queria. E aí a gente foi caminhando junto. Fizemos um retiro de casais juntos, casais namorados, juntos. E aí chegou uma hora que tudo estava bem. No meu ver, o nosso namoro estava bem. Por quê? Qual que era o meu pensamento? Nossa, a gente não vive mais o pecado no nosso namoro. A gente vai para a igreja junto. Tava bem. Aí um dia a Lidiane chegou em mim e assim, sem brigar, a gente não tinha brigado, não tinha nada, ela foi e conversou comigo e discerniu que era pra gente terminar. Ela chegou com vontade de terminar. E a gente terminou. Isso pra mim foi assim, eu pensei assim, cara, eu tô mudando. Eu tô querendo Deus, aquilo que ela queria pra mim, né, para nosso relacionamento, a gente já tá vivendo a vida santa e ela vai terminar comigo.
Aí, o que acontecia anteriormente, de eu falar assim, não, então agora eu vou viver pro mundo de novo, meu pensamento, o Espírito Santo só soprava assim em mim assim, agora que você tem que ser mais de Deus. E aí eu mergulhei mais ainda nos braços de Deus. Entendi ela, a mãe não entendeu, minha mãe não entendeu, minha mãe chorava, meu pai amava ela como uma filha. Todo mundo ao redor nosso sentiu muito, porque estava tudo muito mudado. Mas é porque Deus queria mais ainda me curar, me resgatar das coisas que eu achava que só isso bastava. Era a sua prova. Só eu não beber, só eu não fumar, só eu não usar droga bastava. Não, tinha coisas mais dentro de mim. Então, mais uma vez, a Lidiane foi usada. E aí a gente distanciou. É mais ou menos como a pesca milagrosa, né? Isso, é mais ou menos isso. Quando você não tá pescando nada, É. aparece Jesus, te dá uma pesca milagrosa e fala, agora larga esses peixes aí. Justamente. Então, assim, eu fiz o contrário. Então, eu mergulhei mais em Deus mesmo. E aí ela distanciou, porque ela estava no final do curso dela. Então, ela acabou distanciando de mim. Ela continuou na igreja, assim, mas a gente não se via mais. No grupo, ela não ia mais, eu ia sozinho. Então, assim, eu acho que ela deve ter pensado. Então, Deus falou com ela, deixa ele. Segue a sua vida, porque ele precisa mais de mim que você dele naquele momento, né? E aí veio logo aquela mudança do padre, né? O padre normal, a igreja mudar, né? O padre saiu da paróquia. Então eu perdi mais uma ponte que me levava para Deus, um pai espiritual. Olha só nos meses as perdas que eu fui tendo dessas pessoas que me levavam a Deus. Mas, na verdade, Deus não queria que essas pessoas me levassem. Ele queria que eu entendesse que sou eu. O padre é um caminho e ela seria um caminho. Quero usar até o nome do programa. Era pra ver a tua fé. A tua fé, justamente. E aí, com a saída do padre, mais uma vez, eu falei, agora que eu vou mergulhar mais ainda. Porque eu não tenho mais o meu pai espiritual, né? Ele foi para outra paróquia, era um pouco mais difícil para mim ir. E aí, com essa mudança, esse grupo que chamava Aliança acabou, como era da comunidade, que o padre era o fundador, ela foi então com a comunidade. Quem entrou no lugar do padre, que era o vigário, era o padre Cleidmar Moreira. Uhum. Famoso, né? E tudo eu nem sabia, eu não queria saber, eu queria só Jesus. Eu só olhava para Jesus, para a Eucaristia. O pessoal fala, nossa, você conhece o padre Cleidmar Moreira? Cara, eu conheço Jesus. E aí ele me viu nesse grupo, ele achava que eu era o coordenador. Ele foi e me chamou para uma reunião. Aí ele vira e fala, Moisés, você que é o coordenador da Aliança? Eu falei, não. A Aliança é o pessoal lá da comunidade e tal. Não, você tem uma liderança. Eu falei, padre, você não sabe da minha vida, você me falar que eu tenho liderança. Ele falou, você vai fundar um grupo de oração. Eu falei, quê? Eu falei, você vai fundar um grupo. Porque não pode ficar, os jovens estão aí. Dava muita gente, sabe? E era um grupo não era de casais, mas era muito voltado pro amor, pro primeiro amor. Aí eu falei aquela velha palavra que quando eu dou formação para ministérios, eu falo, ó, dia que você faz pro seu coordenador, você tá enrolado. Eu falei, padre, eu não tenho capacidade. Aí ele destruiu eu com aquela palavrinha que todo mundo que a gente fala quando a gente tá em liderança, né? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Aí eu não tive como falar não pra ele. Eu não sabia nada. Eu sabia o básico. Deus falou assim, ó, você fazia a liderança lá nas festas, então eu não vou tirar o seu talento, eu vou trazer o seu talento para a evangelização. Isso. Justamente isso, é isso aí mesmo. E aí, eu não sabia mal rezar, eu creio em Deus Pai, eu pegar microfone só para fazer palhaçada nas festinhas dos amigos, vestir de mulher, aí pegava o microfone. E aí, ele falou, vai continuar e vai ser no sábado, olha só, que dia que era o grupo, sábado às 19h30. A hora que o demônio está solto na juventude. Sábado às 19h30 é o quê? Começa todas as baladas. E o nosso grupo era às 19h30. E aí eu chamei algumas amigas que eu tinha feito, as pessoas de Deus, a Lília, a Eliana, a Rose, e a gente falou, o padre falou que eu tenho capacidade. E elas, tem sim! Tem sim, tá, é você, a gente vai te ajudar. E a gente começou esse grupo.
E aí Deus foi capacitando mesmo, realmente. Aí o que você falou, que aquele jeito meu, eu comecei a usar para atrair esses jovens. Comecei a usar para atrair eles, o jeito de eu falar, o meu jeito de brincar. Então, porque às vezes na igreja a gente acha que a gente só vai encontrar gente triste, não é verdade? Ou então coordenador burrento que aponta o dedo. Não, e eu... Falando como o mundo fala, quadrado, né? Isso. E eu comecei a ser diferente. Levar essa animação minha para Deus. E o grupo tomou uma proporção muito grande dentro da nossa arquidiocese. Nosso grupo de oração. E aquela energia lá da sua infância veio aparecer novamente agora, mas pro bem. E o nome do grupo, quando a gente foi rezar? Grupo Ágape. Amor incondicional. Né? Que eu ainda não tinha entendido. Que agora a gente entende. Mas Deus vem preparando. Uma mãe e um pai que reza, traz uma mulher que reza de oração, vem sempre me amando, os sinais de me amando. Então eu fui mudando. O grupo foi dando certo. Eu já não via muito a Lidiane. Uma vez ela foi no grupo, eu lembro dela, meu coração, daquele modelo, né? Só olhando ela de longe. Ela foi por causa de um pregador que ela gostava muito, e ela foi no grupo, acabou o grupo, ela foi embora. Mas aquilo ali ainda tinha um amor dentro da gente. E aí ela foi e me ligou uma vez, e falou assim, olha, eu preciso falar com você. E eu falei, tá. Ela falou, não, vem aqui em casa, eu preciso falar com você. Aí eu fui, eu cheguei, ela tava assim, não era a Lidiane que eu conhecia, ela sempre foi muito bem arrumada, muito vaidosa, assim, vaidosa como mulher mesmo, não a vaidade das vaidades, né? E eu encontrei ela totalmente assim, desfigurada. Ela tava muito atarefada por conta do termo do curso. Então ela tava assim, totalmente fora dela. Ela já não rezava mais, e ela começou a apaixonar comigo, eu não rezo mais. Eu acabei conhecendo uma pessoa, tive um pequeno namoro com essa pessoa aí, que me tirou o medo de Deus. A minha faculdade eu vou perder essa faculdade, E aí, pela primeira vez na nossa vida, aí eu falei, tá, ajoelha que eu vou rezar por você. E eu impus as mãos nela, rezei por ela, clamei o Espírito Santo sobre ela. E ela tirou 10 no TCC dela, ela levantou uma nova mulher, começou a cantar no grupo, no ministério. E Deus te ensinando, você vai ser sacerdote do lar. Começa agora. E aí eu entendi o que o pai tinha falado, daqui uns dias você vai estar assim. Nossa, que história, hein? Né? Você vai estar assim. E aí a gente foi e resolveu voltar. Voltamos. E nesse processo todo, que Deus foi me dando maturidade, minha mãe foi me observando, né? A mesma mãe que rezava pro filho chegar vivo em casa, rezava mais ainda pro filho continuar. E sua mãe tinha um segredo. E aí ela rezando e tudo, ela percebeu que eu já estava maduro para ouvir um pouco mais da minha história. Como eu disse no começo, que eu fui adotado, sempre soube, nunca tive nenhum problema com isso, sempre me respeitaram dentro da família do meu pai e da minha mãe, sempre fui muito bem respeitado, até puxar saco, né? Não é assim, não falam que filho adotivo às vezes até mais cuidadoso, né? Então eles sempre cuidaram muito bem de mim, não tenho nada. Meu irmão, nunca tive problema com meu irmão, pelo contrário, meu irmão é um pai hoje pra mim. E aí ela falou assim, ó, senta aí que agora eu vou contar a sua história. Gente, ouve esse trecho desse testemunho incrível. O Moisés foi adotado, mas traz pra gente como que foi essa adoção. Aí nisso, quando a gente fez o grupo, eu pedi uma palavra para Deus, pessoal. Porque a maioria dos grupos tem o nome do grupo e embaixo uma palavra. Sim, né? sim. E aí Deus me deu, olha só, Isaías 43. Ele fala, né? Eis agora que diz o Senhor, sou aquele que te criou Jacó, te formou Israel, nada temas, pois eu te resgato. Já estava confirmando alguma coisa para mim, eu te resgato. Se tivesse que atravessar água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Isso marcava muito eu, esse versículo. E mais embaixo, no versículo 5, falava, fique tranquilo, pois estou contigo. Beleza, eu achei. Não, foi uma moção de Deus na nossa vida, no grupo. A intercessão estava comigo, todo mundo confirmou. É pro grupo. É pro grupo. Então, com a minha maturidade espiritual, minha mãe chegou e falou assim, então vem cá. Ela foi abrir não sei se foi uma caixa de sapato, e me deu minha certidão de nascimento. Com o meu nome, salvo engano é João Paulo, com o nome da minha mãe, verdadeira. Fui registrado em Brasília. E ela falou assim, ó,
o que acontece? A gente estava em Brasília, voltando de Brasília e tudo mais, e aí quando a gente estava de carro, quando a gente vinha descendo, a gente viu uma mulher jogando uma criança no rio. Jogando uma criança no rio. Paramos o carro, mergulhamos, pegamos essa criança, e essa criança era você. Por isso seu nome, Moisés. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o tamanho dessa graça? O Moisés foi jogado no rio e os pais passando ali, e essa adoção aconteceu no se lançar, né? E aí a confirmação dessa palavra. Nada temos, eu estou contigo. Se os rios... Não te submergirão. Não. Se tivesse que atravessar um rio, eu estou contigo. E aí eu não tive como negar mais o amor de Deus na minha vida, né? Aí eu entendi tudo, né? Eu entendi tudo do que Deus queria pra mim. Aí foi o primeiro... quando seus pais te resgataram, foi o primeiro resgate Foi da o sua primeiro vida. resgate. Né? Foi o primeiro resgate na minha vida e foi dando sinais pra mim. Deus quis, com o livre-arbítrio que Ele nos dá, que eu passasse por isso tudo para que eu entendesse que Ele tinha um propósito diferente pra mim. O fato... Porque poderia... A minha mãe verdadeira, a gente não sabe o que passou na cabeça dela, o que passou na vida dela, o que ela estava passando para ela chegar num momento desse. Eu imagino que normal ela não estava, né? Mas ela poderia ter sido outros casais. Um casal que poderia me abusar, poderia vender, mas Deus escolheu, me deu uma família. Ele me deu uma família cristã, católica. Te deu uma Maria e um José. Ele me deu uma Maria e um José. E nosso tempo está correndo, essa história. Nosso programa é maravilhoso por conta disso, né? Nós temos que trazer cada detalhe, mas é muito, muito agir de Deus. E o seu casamento? Só para a gente já avançar um pouco e trazer o que tem no final do programa para você, Moisés. E aí, eu e a Lidiane estamos 9 anos casados, né? Estamos há 17 anos juntos e 9 anos casados. E a gente dentro da igreja mesmo, resolvemos noivar. E aí a gente teve que adiar 3 vezes o casamento. Por conta de data. Aí Deus queria tanto eu perto dele que nisso que eu te falei que eu estava sem serviço e comecei a trabalhar com corretor, eu não dava conta de vender, porque corretor, desculpa os corretores, às vezes a gente tem que vender uma coisa que não é. Então, como eu estava buscando a santidade cada dia mais como eu estou até hoje, a mentira já não podia fazer parte da minha vida mais, não é verdade? E aí, o que acontece? O padre Cleidmar chega do nada e me convida para trabalhar na igreja. Ou seja, eu vivia a igreja, eu inspirava a igreja. Aí eu fui trabalhar no dízimo, logo depois eu fui ser administrador da paróquia. A minha sala ficava em cima da capela do Santíssimo. Senhor amado. E aí eu e a Lidiane resolvemos casar, graças a Deus, foi um casamento abençoado. O nosso casamento, o dia do nosso casamento foi um grupo de oração. Foi um grupo de oração. A gente rezamos do nosso jeito, do nosso carisma. Muita gente lotada a igreja, foi muito bonito. Foi pela graça de Deus mesmo. Já estávamos vivendo a santidade, né? Desde que a gente voltou. E aí, no casamento, a gente fica daquele modelo, né? Não, aí agora casou. É engraçado, né? Que Deus quer. E eu ficava brincando muito sobre o casal Sara e Tobias, né? Que foi consumir o casamento depois de 3 dias em oração, né? E eu falava, não, comigo vai ter isso aí não, porque eu tô esperando tanto tempo. E a gente viajou, e a Lidiane, alguns probleminhas de mulher, a gente só foi mesmo consumir depois de 3 dias, 4 dias de casamento. Ou seja, tudo pra santidade, né? Tudo pela santidade. E a gente descobriu que isso... Aí depois eu fui descobrir que a sexualidade não era tudo na vida. Tinha quaresma que eu e ela, por exemplo, a gente ficava 40 dias sem beijar. Porque a gente sabia que o beijo poderia levar a outras coisas. Então isso, e quando vai pro nosso casamento, a gente conversa muito mais que fica dando os amassos e beijando o tempo todo. Por mais que eu seja difícil, que ela tenha a vida dela, eu sou muito sanguíneo, então muito pra frente nas coisas, mas a gente aprendeu tudo isso. E hoje... Aí chegou um momento, assim, tá no horário já?
Não, pode ir nesse ponto que nós vamos ter algo para te apresentar. Tá. Nós casamos, a Lidiane tinha perdido, ela é professora de inglês, ela tinha ficado sem trabalhar, e aí ela teve um probleminha psicológico que eu não comecei a perceber. Mesmo dentro da igreja, trabalhando na igreja, o santo de casa nesse momento não fez o milagre. Eu não vi que ela estava quietinha, eu não vi que ela tinha falta de ar, eu dormia, então à noite ela ficava acordada. Então ela começou a desenvolver uma síndrome do pânico. Aí mais uma vez a gente caiu em oração, ela saiu disso, graças a Deus. Logo veio um emprego, ela dá aula na Escola Atos hoje. É uma bênção lá. E hoje a minha esposa é a minha maior inspiração. Como a minha mãe foi pro meu pai, ela é para mim. Hoje eu tô aqui porque ela me inspira a estar aqui. Amém. Eu saio para pregar porque ela é a minha maior inspiração. A minha mãe já é a rainha. As mães, você que é mãe que está nos ouvindo, vocês por excelência, vocês já são as nossas inspirações. Mas quando a mulher chega num patamar desse, para um homem que eu fui, é porque ela é muito de Deus. E Moisés, e você na sua caminhada, você tem inspirado algumas pessoas também. Queria que você colocasse esse fone. Nós temos um quadro aqui que chama Coração de Nossa Senhora. E nós vamos abrir o Coração de Nossa Senhora para você. Moisés, que foi resgatado das águas, que foi acolhido, gestado no coração. Tem algumas pessoas que foram inspiradas. Então vamos abrir o Coração de Nossa Senhora. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Ei, querido Moisés, nós somos imensamente gratos ao Senhor pela dádiva de poder te conhecer aqui nesse estado. O seu testemunho de vida é algo transformador. É algo que nos motiva a cada dia mais a saber que a escolha que nós fizemos pelo Senhor foi a correta, né, bem? Isso mesmo. Obrigado por tudo, obrigado pela amizade, obrigado pelos ensinamentos. Né? Eu só tenho a agradecer você, né, pelo que você ensinou a gente, né, desde quando eu entrei na Cúria, né, pela essa pessoa maravilhosa que você está sendo e sempre será na vida de cada um de nós. Obrigada por tudo, querido amigo. Obrigado pela amizade que foi construída em Deus. E que você possa, como eu te falei anteriormente, saia do sepulcro, volte para a sua missão, que é levar o Senhor aonde for. Amém? Abração, beijo, fica com Deus. Taessan, meu Júnior. Obrigado. Obrigado. Muito feliz. São um casal muito amigo. O Júnior a gente se conheceu aqui na Cúria, quando eu vim trabalhar aqui, né? Ele veio de fora aí. A gente acolheu ele. Obrigado, amo vocês. Muito obrigado. Já estiveram aqui no programa e que nos indicaram o Moisés. E não sabia, mas nós temos amigos em comuns também, que está no Coração de Nossa Senhora. Vamos ali, mais um depoimento. Fala, meu brother Moisés. Você tá bom, bicho? Gravando essa homenagem aí pra você. Sei que esse cara top demais, esse cara especial, esse cara aí que me apresentou a Sagrada Família, o Ágape. Queria agradecer de coração mesmo você ter aparecido na minha vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, certo? Deus te abençoe muito, meu amigo. É muita gratidão mesmo pela sua vida e continue sendo esse cara especial que você é. E é isso aí, cara. E lembra sempre, Deus é bom e o capeta é ruim. Tamo junto. Grande beijo. Tá aí o Érico. O Érico. Com o seu jeito autêntico aí. O Érico é um filhão, meu. Meu filho, assim. Cara, ele me deu muito trabalho, mas foi muito instrumento de Deus na minha vida também. Você pode ter certeza, Érico, que se você estiver ouvindo, eu estou aqui também muito porque você foi Deus na minha vida também. Te amo muito, obrigado. Amém. E tem alguém falando em te amo muito, que você foi um presente na vida dessa pessoa. E ela fez questão de estar aqui para poder falar algumas palavras para você. Fala, neguinho, muita paz. Então quer dizer que hoje você está sendo entrevistado
Então tá. Então que Deus te ilumine e guarde, que isso seja uma constância na sua vida, que falar de Deus é uma das coisas maravilhosas que a gente pode fazer. Falar e viver, né? Você tem uma história muito bonita, a nossa história é muito bonita, né? E agradeço a Deus pelo presente de você na minha vida, porque esse negócio de ser filho único, graças a Deus você apareceu e mudou tudo isso. Mas você é muito amado, muito querido, e essa história se fundiu na nossa e se transformou numa história de vitória. E é bom falar dela, é bom falar de Deus, é bom falar de vida, de família. Então desejo a você, meu filho, meu irmão, muita paz e que seja uma constante na sua vida. Todos os dias, falar de Deus, viver Deus, e a gente aí, vai nos seguindo. Paz. Tá aí, irmão. Meu irmão. Meu pai, né, hoje. Ele falou filho ali, né? É meu afilhado de Cristo, né? Meu irmão é um exemplo, sabe? Porque ele parece muito com meu pai. Ele parece muito com meu pai, muito família. E eu lembro que a última vez que eu vi meu pai falando assim, que meu pai, eu vi ele na quarta e na quinta-feira ele já estava entubado, né? Ele falou assim pra mim, que estava muito orgulhoso de mim, do meu irmão, e que ele só esperava o bom da gente. Que ele estava feliz porque ele tinha feito certo. E eu acho que ele quis dizer assim, ia fazer tudo de novo por você, meu filho. E aí o Marlon pegou esse exemplo, um cara muito família, de uma família, tem 3 filhos, Maria, sua esposa. É um grande amigo, né? É mais que irmão, né? Mais que irmão. Tem mais coração de Nossa Senhora. Vamos ver? E agora, o instrumento da salvação. Oi, Moisés. Boa noite, meu filho. Que Deus te abençoe e te unja sempre, cada vez mais, para poder levar a missão que o Senhor te confiou. Que Deus o ajude sempre, que o Espírito Santo seja a tua força, que o Espírito Santo seja o fogo abrasador que abrasa teu coração, que envolve teu coração para tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida para esta missão. Que seja feliz, seja coerente, seja firme no propósito que Deus te confiou, nesta missão que Deus te confiou. Que Deus te dê a paz, que Deus o restaure sempre, que Deus esteja sempre ao seu lado. Jamais desista desta caminhada, porque é esta caminhada que vai nos levar ao céu. Amém. Que Deus te abençoe. A rainha. Ela é. Minha mãe é o evangelho Vivo, né? vivo. Ela vive o que ele cresce ou diminui todo momento. A mulher que se jogou nas águas. Ela é uma santa mesmo. Não é porque é minha mãe, mas é uma pessoa que deixou de viver a vida dela, os sonhos dela, os desejos dela, para fazer os sonhos e os desejos dos outros acontecer. 2 faculdades e largou tudo para cuidar de mim. Porque ela falou, meu filho não vai ser criado por empregada. Ela largou a projeção dela que ela tinha dentro da empresa que ela trabalhava e para ir para dentro da minha casa. Isso é renúncia, por amor. E ela continua rezando o texto, você pode ter certeza, por mim até hoje, e tá rezando por nós. Tá vendo? Ela não tem celular, mas ela gravou essa homenagem pra você aqui. Te amo, mãe. Obrigado por não ter desistido de mim, né? Por ter me aceitado. Ela falou que quando eu cheguei eu tava cheio de doença, cheio de coisa, o corpo todo cheio de hematoma. E o remédio foi o amor, né? Tá aí. As mulheres da sua vida. A mãe. E agora? Oi, amor, que saudade. Tá longe um pouquinho, né? Tô aqui para te dizer que os meninos estão em adoração nesse momento e a música que foi inspirada para que eles cantassem
é amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui. E o que eu tenho para te dizer é exatamente isso. Amar a Deus sobre tudo é o nosso auxílio, o nosso sustento de hoje, né, amor? Essa rocha que vem sendo sustentada cada dia que passa, porque a gente tem aquele construtor que edifica essa rocha todos os dias e vai lapidando essa pedra, né? Te amo muito, quero morrer ao seu lado e ter a vida eterna também ao seu lado. E como eu disse no dia do nosso casamento, você é meu sim diário. Te amo. Obrigada por tudo. Essa é a perseverante. Essa é. É isso aí. Que ela já passou, né? Minha inspiração. Só tem isso pra dizer pra ela. Então, a sua mãe, a segunda mulher da sua vida, a sua esposa, e a terceira mulher tá ali pra te dar um recado. Por dia de hoje, que a gente deu para todas as coisas que a gente brincou de missa. E aí, você é muito lindo, papai. Eu te amo, papai. As três mulheres da vida do Moisés. As três mulheres. As três mulheres, né? A Cecília, que eu peço para a vida dela é só santidade, que Deus possa derramar na vida dela bênçãos, né? E que Nossa Senhora derrama só os dons dela. É isso aí. Obrigado. Nós temos 2 minutos, tem recados aqui, né? Isso. A Eliane vai passar ali para você. A cantora Sâmia colocou: glória a Deus, meu amigo. A Sônia Maria colocou: boa noite, que mudança, Moisés. Deus te abençoe. Amém. Suene Teres: boa noite, que Deus continue te abençoando. Amém. Luzia colocou: lindo, Moisés, seu testemunho. Que Jesus Nossa Senhora abençoe a sua casa, cada vez mais a sua missão. Felicidades para você e sua família que construiu. A Sônia também colocou: que lindo as palavras da Nícia, mãe do Moisés. Viva a santidade, mulher forte, amo a família de vocês. E a Maria Cláudia também colocou palminhas. A Suene também emocionante. O Alex Viana colocou: lindo testemunho. E o Rafael Queiroz também: boa noite, salve Maria. Amém. E assim, essa história foi contada para tocar a tua fé. A tua fé desse Deus que, se necessário for, move o mundo para te resgatar. Um casal que joga-se nas águas. Uma mulher que coloca no colo na hora do momento mais dolorido. De tantas e tantas pessoas, como sacerdotes, como amigos, que compõem a história de um homem que hoje leva a palavra de Deus. Como a sua mãe disse, essa missão que vai nos levar para a eternidade. Amém. E essa missão não pode parar. Não, com certeza não. Sua palavra final, para a gente encerrar o programa. Quero agradecer, né, todos os depoimentos aí. E agradecer vocês. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Amém. A família, né? Amém. Vocês têm vários filhos espirituais aí. Amém. Tamo junto, que precisar da gente. E um recado para vocês que nos ouvem e que nos vê é que de repente você pode estar sentindo, você mãe aí, você pai, como a história da minha mãe, né? Às vezes você tá passando por esse mesmo problema aí na sua casa, com seus filhos, com seus netos, e ela nunca desistiu. Então, o que eu posso pedir é que Deus derrame sobre você, mãe, você, pai, a força do Espírito Santo mesmo, para você não desistir. E se sua vida, sua família tá igual minha vida começou sendo jogada na visão do mundo em águas, vocês podem ter certeza que a mão de Nossa Senhora vai resgatar vocês. É isso que eu peço a cada um. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo esteja cada dia na vida de cada um de nós. E continue. Tenham fé, coragem, que Deus vai fazer a obra acontecer. E aqui na Rádio Maria vocês podem ter certeza que aí vem mais rápido ainda, porque aqui tem a unção mesmo. E a presença de Nossa Senhora. Amém. Queremos agradecer o Alex, né? Tão importante quanto qualquer um aqui, nós todos aqui nesse trabalho junto conosco. Deus abençoe o Alex e a você que está na nossa audiência. E na próxima quinta-feira tem mais um testemunho. Rádio Maria Brasil. Uma voz católica em sua casa.
Você acompanhou Tua Fé com Rodrigo e Eliane Prioli. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 8 de agosto de 2024. E vamos ao destaque do dia. Economia, geração de empregos, redução da pobreza. Presidente Lula faz reunião ministerial para avaliação de resultados dos primeiros 18 meses do governo. E orienta ministros a focarem os programas no atendimento à população mais vulnerável. Aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que estar o nosso olhar. E também na Voz do Brasil de hoje, Olimpíadas. Governo isenta de imposto de renda os prêmios recebidos pelos medalhistas de Paris. E essa é a primeira Olimpíada em que as mulheres são maioria na delegação brasileira. Nossa equipe na capital francesa fala sobre os incentivos para elas, como o pagamento do Bolsa Atleta. Jéssica Gonçalves. Uma das principais novidades é o pagamento do benefício às mulheres durante a gestação e até 6 meses após o nascimento do bebê. E ainda a recuperação do Rio Grande do Sul. Indústria gaúcha cresce 35% em junho e passagens para o aeroporto de Porto Alegre voltam a ser vendidas amanhã. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta. Um balanço de 1 ano e meio de governo foi feito hoje por todos os ministros. Em reunião com o presidente Lula, foram apresentados resultados do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, prioridades das ações do governo. O presidente reafirmou a importância de atendimento aos mais pobres e o foco no crescimento econômico. Na segunda reunião ministerial do ano, o governo fez o balanço das ações dos últimos 18 meses. O presidente Lula manifestou otimismo com o atual momento do país e os resultados dos programas que estão sendo implementados. No encontro no Palácio do Planalto nessa quinta-feira, que reuniu todos os ministérios, Lula voltou a defender os programas que impactam na vida da população. Quantos degraus na escala social o povo pobre vai subir? Porque é isso que conta quem governa. É saber se conseguiu valorizar aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que estar o nosso olhar. Otimista com a economia, Lula reafirmou que o novo PAC é a política de governo que deve direcionar o trabalho de todos os seus ministros. Destacou os avanços como o controle da inflação, que em 12 meses acumula 4,23% dentro da meta. Nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, a gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. No encontro com os ministros que durou todo o dia, o presidente Lula também falou sobre os principais desafios para o segundo semestre e articulação política com o Congresso para aprovar medidas consideradas prioritárias, como a regulamentação da reforma tributária, desoneração da folha de pagamentos e o projeto do mercado de carbono. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou resultados positivos do PAC, que já teve a execução de 30% das obras, e o Banco do Brasil, que apresentou o maior lucro da história. Rui Costa comentou sobre as eleições na Venezuela. O Brasil quer continuar, vai insistir nesse papel de mediador junto com outros países da América e agradeceu muito o apoio da União Europeia no documento tirado que referenda a posição que o Brasil tem no sentido de buscar uma solução pacífica, uma solução que possibilite ao povo da Venezuela retomar a paz, o desenvolvimento. Ao todo, mais de 50 pessoas participaram da reunião ministerial. Além dos ministros, também participaram do encontro os presidentes das principais estatais, como os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, do IBGE, Petrobras e BNDES.
Reportagem Pablo Mundim. E o governo federal anunciou agora há pouco que foi autorizada a retomada das vendas das passagens aéreas para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O aeroporto volta a operar com 70% da capacidade em outubro. O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e traz agora ao vivo mais informações. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil.